Apenas um breve esclarecimento diante do que nós tivemos aqui para iniciar os nossos trabalhos. O Prieto é um grande amigo da casa e ele, vez por outra, nos brinda com uma apresentação em torno de temas espíritas, trazendo, né, uma visão um pouco mais abrandada, às vezes, de algumas ideias que nós tenhamos. Então, para que não fique assim qualquer dúvida, ele vai trazer, né, neste momento, esta peça, A Morte é uma Piada, é um segundo nível, né, um segundo momento, e trouxe, então, ao Leon Denis esse convite para que possamos participar desse trabalho. Será um momento de descontração, mas também um momento de reflexão em torno de um tema da doutrina, não é? Mas que nós possamos ter um outro olhar também, um olhar mais brando, mais ameno sobre este tema, que às vezes fica muito difícil de pensarmos em torno da morte. Então, fica aí o convite que nós possamos estar aqui, estar no espaço adequado, porque nós não temos mais possibilidade de abrir o salão para que ele traga a peça aqui. Então, o espaço ali do Teatro Armando Gonzaga, para que nós possamos ter este momento de descontração, um momento de alegria, e um momento também em que ele vai homenagear as mães, como ele nos falou aqui através do telefone. Foi uma tentativa de utilizar a tecnologia, mas ainda precisamos aprimorar tudo isso, não é? E agora, com a nossa mente tranquilizada, com nossa vontade de participar do nosso trabalho e saudando a todos aqueles que aqui se fazem presentes neste momento, aqueles que aqui estão conosco de primeira vez e os nossos amigos que através da internet vão compartilhar desse momento de estudo, que será conduzido pelo nosso irmão Paulo Nagai, em torno da mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e continuando a avaliação da ideia da ressurreição e da reencarnação, e no momento do passe, também com a nossa querida Laide, termos a palavra de Emmanuel, que vai nos ajudar a refletir em torno da lição número 6, aceita a correção. No nosso Evangelho são os itens 12 e 13 do capítulo 4. Vamos fazer a leitura da página que tem a assinatura de Joana de Ângeles e é extraída do livro Celeiro de Bênçãos, editado pela Leal, de uma psicografia de Divaldo Pereira Franco. E nos fala ela sobre nascer de novo. A debilidade moral enlaçada ao pessimismo faz-te considerar que tudo está acabado. Refletes, chegando à conclusão falsa de que nada podes agora realizar. Na amargura que aflora em tua alma turbilhonada, concluis que a reencarnação está perdida. Anelarias por outra oportunidade, supondo haveres fracassado desastradamente. O malogro parece-te irreversível e não dispões de outro recurso que não o desaire ou então o desacisamento. Refaze anotações, reconsidera a posição mental, examina melhor a problemática do insucesso e perceberás que a experiência normalmente é decorrência natural dos equívocos a que nos permitimos, transformando-se em lições de que nós não podemos esquecer. Olha em derredor. A tempestade destroçou tudo e o fantasma da desolação domina. Logo mais, porém, muda o clima, altera-se a paisagem, a vida ressurge. Mais além a terra está adusta pela inclemência do sol e o antigo campo, o abençoado pomar, o rico jardim, se transformaram em deserto crestado, solo infeliz. Modifica-se, no entanto, a condição climática, chuva generosa faz que tudo reverdeça e primavera ditosa restitui a beleza e a vida em toda parte.
A lagarta adormece na terra imunda para ressurgir na alegre borboleta que plana. A semente sucumbe no solo, a fim de dar lugar ao arvoredo que triunfa acima do chão. O ramo de enxerto modifica a estrutura primitiva da planta ou a multiplica em plantas novas. Assim, não obstante teus sofrimentos, insucessos, podes renascer para a alegria. Tens o dever de nascer de novo, porquanto, luzindo a oportunidade, não te podes entregar a decepções injustificáveis nem a conclusões infelizes. Cada dia é bênção nova, cada minuto faculdade espontânea de crescimento. Ninguém há que esteja vencido, senão quando abandona a luta. Indispensável travar a batalha final que sempre ocorre no campo imenso do próprio eu, onde se refugiam inimigos soezes que se disfarçam com as alcunhas de desânimo, egoísmo, orgulho, presunção, remorso, soberbia, quando não assumem expressões mais sórdidas e cruéis. Disse Jesus: é necessário nascer de novo. Não adies hoje o teu renascimento moral pensando já na próxima conjuntura carnal. A reencarnação vindoura será sem dúvida a continuação da reencarnação em que te encontras. Começa agora esse amanhã que anelas e envida todos os esforços para triunfar. Se Maria de Magdala pensasse em desânimo e tivesse sido vencida pelo medo, não seria o exemplo da cristã decidida que nos constitui modelo correto. O Evangelho, assim, é preciso legado de homens e mulheres. É precioso legado de homens e mulheres que se tornaram heróis da fé e da renúncia após experimentarem todas as vicissitudes. Dize então: recomeço a viver, estou nascendo de novo. Joana de Ângeles. Página profunda, mas que nos traz muita esperança aos nossos corações. Façamos a nossa prece neste momento. Jesus amigo, mestre e senhor de nossos destinos, dizemos mais uma vez presente a este momento tão sublime, onde, meditando, reflexionando em torno de o Evangelho segundo o Espiritismo, realizamos um novo encontro contigo, ouvindo-te, Senhor, na acústica de nossas almas, com a mesma mensagem de carinho, de amor, nos estimulando para o nosso crescimento, para continuarmos na luta pelo nosso progresso. Assim pedimos, Senhor, que Tu abençoes o nosso irmão Paulo, a nossa irmã Alaide, que nos conduzirão os raciocínios na noite de hoje, e que possamos, Senhor, sob o amparo destes benfeitores amigos, da Tua assistência e da misericórdia de Deus, com muito carinho, Senhor, darmos por iniciada a nossa reunião de estudos e passes, segundo a Tua autorização neste instante. Que a Tua paz, que a Tua doce e serena paz seja a nossa companheira ao longo de todo o nosso trabalho. Graças a Deus que assim possa ser. O nosso tema, como dissemos, está no capítulo 4 e em nossa página, não é? Ressurreição e reencarnação, os itens 12 e 13 desse capítulo. No item 12, Isaías, no seu capítulo 26, versículo 19, nos diz: aqueles de vosso povo que morreram viverão de novo. Aqueles que foram mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai de vosso sono e cantai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Comentário de Kardec.
Essa passagem de Isaías é também muito clara. Aqueles de vosso povo que morreram viverão de novo. Se o profeta quisesse falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que aqueles que morreram não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, já que, em princípio, estabelecem que todos os que estão mortos reviverão. Passamos então a palavra ao nosso irmão Paulo Nagai, para quem rogamos as melhores vibrações de apoio, e que Deus o abençoe. Uma boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar mais essa noite de estudos. Na quarta-feira, nós temos, além do estudo que está sendo feito aqui no salão, a reunião pública, nós temos também um trabalho de atendimento de passes, que é feito nas outras dependências do centro. Com isso, nós temos a possibilidade de pessoas que ainda não estão totalmente afeitas à doutrina espírita, que estão chegando, às vezes pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, porque aqui, nesse dia de tratamento, em qualquer outro dia, não se tem nenhuma restrição à crença da pessoa. Se a pessoa quiser vir receber o passe e confia nisso, ela está vindo. Então, a visão de hoje, o estudo de hoje se propõe nesse capítulo 4, em que ninguém pode ver o reino de Deus a não ser, se não nascer de novo, que fala claramente sobre a reencarnação, é uma abordagem espírita sobre a reencarnação, e nos dois temas de hoje, eles estão debaixo do subtítulo Ressurreição e Reencarnação. Então seria, o que Kardec fez nesse subtópico? Ele está pegando citações do Evangelho e colocando a explicação espírita embaixo, o comentário dele, mostrando a possibilidade de interpretação daquele texto, que ressurreição significando reencarnação. Então a gente entra aí numa análise de entendimento de texto e de estudos. Na verdade, todas as religiões cristãs, elas estão baseadas no que Jesus trouxe. Algumas se atêm mais ao Velho Testamento, outras ao Novo Testamento e algumas em todos. A doutrina espírita também visita o Velho Testamento, mas em situações específicas, mas com a mesma ótica que está vendo todo o resto. Porque o Novo Testamento é algo que Jesus acrescentou ao que tinha antes dele. E ele já veio dizendo: eu não vim destruir a lei, dar cumprimento a ela, e também no sentido de interpretação, trazer um ponto de vista diferente daquele que se tinha naquela época. O Espiritismo, da mesma maneira, ela veio com uma explicação, e todos em cima de um mesmo texto. Aí estamos considerando que as traduções estão se mantendo fiéis aos textos originais. Independente disso ou não, as traduções que nós temos hoje são a fonte que todas essas religiões estão bebendo. Então, quando você pega um texto desse, e Kardec vai colocando a explicação espírita sobre aquilo, ele não está impondo que seja aquilo. Porque se você ficar discutindo é isso ou é aquilo, essa discussão não acaba nunca. Em outras situações, eu até comentei isso. Às vezes a gente fala assim, a fé raciocinada, a doutrina espírita é uma fé raciocinada e tal. Mas, para a gente ter cuidado quando coloca isso, porque as outras crenças, elas também são raciocinadas. Mas qual o raciocínio que tem ali? É diferente do nosso. Que são baseados em pilares diferentes. Como é que você pode deduzir isso? Se você conversar com qualquer pessoa que seja atuante em qualquer outra religião, e se você perguntar por que ela acredita naquilo, ela vai te responder. Mas não vai ser a resposta que você quer, ou a que você pensa. Porque você professa
uma religião diferente dela, dificilmente você vai ter uma convergência, a não ser as que têm a mesma interpretação. Mas você tem ali interpretações diferentes. Então as pessoas costumam falar assim, esse negócio que Kardec fez, isso não está na Bíblia. Esse Evangelho segundo o Espiritismo é a invenção dos espíritas. O que acontece ali é que ele pegou aquele mesmo texto, a fonte em que todo mundo bebe, e ele está falando assim, pode ser isso? É isso que ele está falando. E não você dizer, a reencarnação não está na Bíblia. Depende do foco que você der. E o que ele está mostrando é exatamente aqui. Porque se você perguntar a um evangélico, por exemplo, que fala assim, não, está aqui, renascer de novo. Ele fala, não, é renascer através do batismo. É renascer em espírito. Tanto se é possível essa interpretação que a própria Joana de Ângeles, no texto dela, ela vai colocando os dois sentidos. Como se dissesse assim, está tudo ruim, tu está desanimado, fica tranquilo que você vai ter uma outra oportunidade. Mas em outras partes do texto ela fala assim, mas não desanima, renasce de novo a cada dia. E aí, claramente, você está se referindo a um nascimento moral, que é o mesmo da interpretação que eles dão lá, quando eles falam, não, isso é o renascer de novo, é você renascer todo dia, porque você pode começar tudo de novo, porque você pode se renovar, tudo bem. Quando você fala lá, o erro nosso talvez seria pegar, não, mas isso quer dizer assim. Aí o cara vai falar, quer dizer assim na tua interpretação. Como a gente também fala, quer dizer isso na tua interpretação. Se você leva uma lógica diferente, que é o ponto de vista espírita, o que a gente quer simplesmente é o seguinte, pode ser a interpretação? Pode. Então, 0-0 no Maracanã. Quanto é que tu vai saber isso? Quando tu morrer. É isso. Aquele negócio que se fala assim, a alma sobrevive. E tem um jargão que o pessoal fala, ninguém nunca voltou para contar. Meu Deus do céu, toda sexta-feira a gente que trabalha com atendimento a desencarnado, tem um monte de gente que está contando que sobrevive. O céu e o inferno é um apanhado de pessoas que contaram como o troço ocorreu. Mas a gente incorre num erro que é assim, prova da reencarnação. Às vezes as pessoas até na tribuna falam, não, a prova da reencarnação. Cuidado com isso. Não existe provas da reencarnação. E é um troço simples de ver. Existe prova da imortalidade da alma? Você vê a ciência falando aí, nós sobrevivemos. É de senso comum que a gente sobrevive? Se você não prova nem que a alma sobrevive, como é que você vai provar que ela reencarna? Nós estamos falando de prova, que é um negócio que está relacionado à ciência. A ciência, quando fala provou, é ali, pão, pão, queijo, queijo, repetidas experiências com o mesmo resultado, em cima de parâmetros, tudo aquilo. Então, o que existe, se você for falar em termos científicos, e é assim que às vezes os cientistas se referem, é evidências de. Então, evidências que a alma sobrevive. Tem aos montes. E por que a gente está falando isso? Porque se você não tem firme dentro de você, aí o você aí é nós, se nós não temos a certeza dentro de nós que a alma sobrevive, você não chega até o conceito da reencarnação. Porque se você nem acredita que a alma sobrevive, tu vai acreditar que você volta? Então, o primeiro ponto que a gente tem que se equalizar são as pessoas de todas as religiões. Porque toda religião cristã é espiritualista. O que quer dizer isso? Acredita na sobrevivência da alma. A diferença que o espiritismo traz é porque o espiritismo trabalha com alguns outros conceitos básicos que aumenta o ângulo de visão disso. A gente trabalha com mortalidade da alma, como eles. Mas a gente acredita na comunicação dos espíritos. Ou seja, o cara sobrevive, mas ele fica do lado de lá e ele pode se comunicar com quem está do lado de cá. Então isso já muda radicalmente as condições, porque você já corta aquele
obstáculos se colocam, ninguém nunca voltou para dizer. E aí você vai falar assim, isso está escrito na Bíblia? Tá, mas depende da interpretação. Porque a gente vai ver que tudo que tem num texto vai depender da interpretação de alguém. E essa interpretação pode ser abraçada por uma maioria ou por uma minoria. Mas quando você vê assim, Moisés, aí você vai lá no Antigo Testamento, proibiu a comunicação com os mortos. Depende de como você analisa. O espírita olha para isso e fala assim, olha só, se Moisés proibiu, é porque era possível. Como é que o cara vai proibir um negócio que não pode ocorrer? Eu falo assim, é proibido vocês sentarem nas cadeiras que está escrito aqui médium, que essas são para os maiores devedores, então só a gente pode sentar. Se eu estou falando isso e estamos dando um aviso, é porque existe uma cadeira com o nome de médium. Porque se não existisse, não tinha como a gente proibir algo, porque sabe, veio na minha cabeça um troço que não existe. Não tem. Então, se proibiu, é porque aquilo era feito com uma sistemática que Moisés achou que prejudicava, naquele momento, a sociedade. Porque o pessoal ia consultar por qualquer coisa. Da mesma maneira que a gente vê hoje, o cara vai consultar se casa ou compra uma bicicleta, vai querer saber o número da loteria, esse troço. O troço começou a degringolar de uma tal maneira que Moisés chegou, para com esse negócio de falar com os mortos. E aí você vai ver em todas as culturas que houve isso. Culto dos avoengos aqui, quando a gente chega mais para próximo de nós. Em todas as culturas, as grandes civilizações, você tinha isso. Aí você pergunta, isso é prova? Para nós pode ser um fator que nos convence, mas para a ciência não é. Então você tem o aspecto científico do negócio, que tem que mostrar pão, pão, queijo, queijo. Você tem o aspecto religioso, que é a fé, e no nosso caso pela revelação, e outras religiões também consideram isso. E você tem um aspecto filosófico, que é onde isso se encaixa e o que isso tem como consequências. A parte científica é a parte mais fácil da gente falar que realmente não tem essa prova. Tem alguns exemplos que o pessoal vai ver assim, mas teve um cientista em 1901 que ele pesou a alma. Ele até disse que tinha 21 gramas. Como é que ele fez? Ele pegou, botou uma cama, numa balança imensa e deixou um cara lá. Quando o cara morreu, ele viu que tem uma variação de peso. E ele se baseou em quê? Um aspecto científico. A fórmula de Newton. Energia igual a m de massa, velocidade da luz ao quadrado. Então, se alma é energia, e hoje a gente fala, o que é energia? É matéria no estado mais sutil, são as subpartículas do átomo, que estão vibrando em outra frequência, são mais leves, mais tênues, e você não vê pela sutileza. Então ele fala assim, se perdeu essa energia, vai perder massa. Então o cara pesou antes. E viu que depois ele falou, a alma pesa 21 gramas. Isso constituiu prova para a ciência? Não. Por quê? Primeiro, a variação foi muito pequena, a balança era muito grande e não precisa. Para quem não conhece, balança de laboratório analítica, ela é toda fechadinha, tu tem que não poder ter ar ali, calibração, ela tem que ser comprovadamente calibrada. Quanto maior a balança, menos precisa ela é. Então você pega essa balança, você pega o caminhão, o cara faz isso a grosso modo para medir carga. O cara pega aquele caminhãozão, passa numa balança. É a mesma coisa que você pagar a comida aquilo, você se pesando antes e pesando depois. Não tem precisão. Não é? Pagar essa comida assim era uma maneira de você fazer o negócio à la vontade, como o pessoal fala. Mas essa diferença não valeu por causa disso. E temos hoje, aí é o questionamento seguinte, poderia hoje fazer de modo com que você se cercasse desses parâmetros que desse validade a isso? Teria. Tem um médico aqui, Jerry Naum, da Universidade de Duke, em Carolina do Norte. Ele criou um sistema.
Então ele tem uma situação aqui que ele teria um local com uma balança hermeticamente fechada, uma balança de precisão, que você poderia botar o cara ali dentro e medir. Numa balança validada. Já foi feita essa experiência? Não. Por quê? Porque se botar o cara numa balança hermeticamente fechada, ele vai morrer. Simplesmente por isso. Parece piada, né? Não, mas é isso. Hoje eu teria condição de fazer com algo que atendesse a condição. Só que se você fizer isso, quando botar o cara lá dentro, ele vai morrer. E não tem. Eles não fizeram isso, então você não tem essa prova. E uma outra coisa que eles citaram, esse peso variou de indivíduo para indivíduo. E aí a gente tem que se preocupar, porque quer dizer que tem alma magra e alma gorda. Então, se a gente acha que vai desencarnar, porque o perispírito mantém lá aquele negócio, não é assim de uma hora para outra que você vai ganhar um 0,800, né? Um emagrecimento 0,800. Mas isso é que indica que esse negócio é um pouco variável. Então, a condição válida para você dizer que provou, ela é rígida. Hoje em dia tem uma outra técnica. Tem um anestesista americano, tal de Stuart Hammerhoff, e o físico Roger Penrose, ou Penrose. Eles, e esse cara é fera em física quântica, esse físico, eles disseram o seguinte, eu vou tentar resumir e não ficar um troço muito complicado, que a memória, a carga que você tem de informação, ela está lá nos tubos muito pequenos que chega a atingir lá as partículas quânticas que você tem no cérebro. E eles falam até assim, que acham que a sede da alma está no cérebro. Então é como se fosse um disco rígido e tem umas informações aqui. E quando você desencarna, quando você morre, essa informação ia junto. Faz sentido? Mas ele coloca assim, eu tenho um método. Ele tem um método aqui. Eu não estou me preocupando em comprovar. Eu só estou dando uma metodologia. Porque ele não pode afirmar isso. A teoria dele é que essa energia que está ali, quando você morre, ela se dissipa. Então é como se fosse assim, ó, essa alma vai para algum lugar. Mas você ainda não pode falar que está comprovado a sobrevivência da alma. Então, se você for partir por esse campo científico, vai ficar discutindo como se assim, ó, me prova que a alma sobrevive. Não discute. Vira para a pessoa assim, me prova que não sobrevive. 50%, é meio a meio a possibilidade. Só tem essas duas possibilidades, ou sobrevive ou não. Não perde tempo discutindo com isso. E se você olhar para o aspecto religioso, você vai entrar em quem? Na crença. Então, qual a saída? E foi isso que Kardec pegou para justificar a reencarnação. A lógica dela diante da grandeza de Deus. Então, antes mesmo desse conceito da sobrevivência da alma ou não, e se ela reencarna ou não, a gente tem que entender algo muito anterior, que é Deus. Não entender Deus, porque é difícil. A gente parte para um caminho que a doutrina espírita é muito clara. A primeira pergunta está lá. Que é Deus? Não personalizou, não trouxe a imagem de Deus à semelhança do homem, de enxergar alguém ali. Então a resposta é a força primária do universo, força criadora. Chama isso do que queira. E é interessante que se fala assim, não, a ciência não acredita. Depende. Tem uma referência, para mim é uma boa referência em termos de cientista, Stephen Hawking. Pega, quem gosta de pesquisar isso, bota na internet assim, o pensamento de Stephen Hawking sobre Deus. E você compara com um Deus que a doutrina espírita define, que você vai ver uma semelhança muito grande. Porque, primeiro, ele coloca em várias entrevistas, em alguns livros, e tem um apanhado na internet que é dos pensamentos dele a respeito de Deus.
Então, por exemplo, ele não acredita num Deus que seja pessoal. E que você possa conversar com ele no sentido de, como eu estou falando aqui com a Yara. Ele fala assim, eu não acredito nesse Deus. Ele fala assim, chama do que quiser, porque para ele assim, existe uma força criadora no universo. Chama do que quiser. Mas ele falou assim, se você chamar de Deus, para mim Deus criou essas leis, mas nunca mais interferiu nelas. Ele afirma que assim, ó, se Deus criou essas forças, eu não acredito que ele as mude, ou mude as regras desse jogo. Aí eu já estou botando minhas palavras. Que é exatamente o que a doutrina espírita apresenta como Deus. É o Criador e ele criou leis que são perfeitas e por isso não necessita que sejam alteradas. Porque se tivesse que ser alteradas, não seriam perfeitas. E Kardec tem uma capacidade de, para as coisas mais complexas, ele trazer para algumas coisas bem simples, que só aquelas coisas simples justificam aquelas coisas que poderiam ser muito complexas. Porque quando você parte para qualquer dúvida, pode ver, ele vai para os atributos de Deus. Deus é perfeito? As leis são perfeitas? Então, se isso aconteceu, é porque está dentro da lei. Por que isso? Porque se a lei é perfeita, essa lei nunca é derrogada. Então, às vezes, a gente coloca algumas coisas e a pessoa fica assim. Quando fala assim, Jesus pode curar quem ele quiser, você tem a tendência de falar assim, sim. Mas a resposta é não. Se isso fosse para vestibular de espírita, muita gente ia cair. Por que ele não pode curar quem ele quer? Porque o limite é a lei. Então, você tem uma lei perfeita, aí você, não, mas ele curou. Aí outra coisa, olha só. Fulano está com uma doença incurável, o troço é impossível, não vai sobreviver. Ele foi curado. Se ele foi curado, é sinal que estava dentro da lei. Não sei nem o que aconteceu, mas o que aconteceu estava dentro da lei. Por quê? Porque ninguém vai derrogar a lei, nem Deus. Entende que tudo vai morrer lá, nos atributos de Deus. E dentro da doutrina espírita tem uma coisa muito clara. É o raciocínio que Kardec foi buscando. O que é Deus? Respondeu. Força criadora do universo, criou tudo. Tudo que existe foi criado por Deus. Eu posso entender Deus? Agora não tem palavras, você não tem meios de entender. Vou entender um dia? Vai. Quando? Quando você for progredindo como espírito, em inteligência e em moral. As duas asas. Um dia nós vamos entender. Porque vamos chegar a um estado, em espírito, que vamos ter essa consciência de entender Deus. Então você fala assim, bom, no meu estágio eu tenho um entendimento X. Esse entendimento é proporcional à minha elevação. A minha elevação não é no sentido, sou altamente moralizado, não. É o conjunto disso, que o espírito anda um pouquinho em cada coisa. E a maior facilidade é você, intelectualmente, progredir, porque é mais fácil. Porque quando nós falamos de crescimento moral, nós estamos falando de mudança de hábitos milenares. Nós saímos desde lá do instinto para individualização de inteligência, pensamento contínuo e briga justamente para divinizar esses instintos. Controlar os instintos. Espírito se sobrepor sobre a matéria. Então, essa luta é individual e solitária no sentido de testemunha, como os espíritos falam. Você não tem testemunha disso. A tua briga contigo mesmo é sozinho no sentido de ninguém está vendo. A tua vitória e a tua derrota. É claro, tem os guias que estão observando, que estão perto, mas estão falando no sentido de que ninguém vai fazer por você. Depende da gente. Todos nós temos uma limitação. Cada um no seu nível. Mas você não pode chegar e fazer algo por mim, no meu lugar. Tu pode me ajudar. Como eu posso te ajudar, como qualquer um pode ajudar um ao outro, e é assim que rola. Mas não tem como você
e ninguém fazer a minha parte, e nem eu fazer a parte de ninguém. Porque isso é transformação moral, é esforço próprio. Então, às vezes, a gente confunde até com atendimento espiritual. Porque eu falo assim, pô, mas os espíritos não vieram me acudir? Vieram, a gente aqui não percebe. Primeiro, já tem uma diferença de sintonia ali, e o espírito estava ali. Só que o espírito está olhando e a gente não abre guarda para ser ajudado, porque a nossa rádio está em outra frequência. Então ele não vai ficar ali esperando. Ele de vez em quando vai lá e dá uma olhada para ver se eu mudei. Porque ele não vai ficar ali, ele tem mais o que fazer, não vai ficar à minha disposição. Ele não ajuda, não é porque ele não queira, ele não pode, ele não tem acesso, eu não abri a guarda para ele. Por isso que ele não pode chegar e intervir. Então, às vezes, a gente tem aquele... Não, mas tem um monte de espíritos, e os espíritos que são socorridos pela casa, nos trabalhos de atendimento a desencarnado, eles mesmos falam, tinha um monte lá fora, porque só a gente que veio. É difícil até para eles mesmos entenderem por que só alguns são recolhidos para serem atendidos. Porque alguns não têm condições. Tem que esperar eles darem aquela abertura para você ter as condições, aí a condição física mesmo, material, de você ter acesso e buscar para fazer esse atendimento. Então, quando você fala assim, ó, tem que ter uma crença rígida, forte, em Deus, para você entender isso, ó, Deus está sempre disponível. E quando você fala dos atributos de Deus, já que eu não posso entender Deus dentro da sua amplitude, mas eu não posso desistir, isso não tem que ser, não está dentro dos mistérios divinos, está agora. Como é que eu vou descobrir? Desvendando, e isso é o desvendar. Você vai tirando o véu sobre isso. E isso na proporção que a gente vai crescendo, vai entendendo melhor. Por isso que cada um está num nível de entendimento desse Deus, mesmo tendo as mesmas informações. Porque é individual, é pessoal isso. Como eu mastigo esse negócio e como eu boto em prática. Então, independente de nós estarmos recebendo as mesmas informações, a gente tem a individualidade, a bagagem espiritual de cada um, as tendências de cada um, que vai fazer com que aquilo ali chegue e tenha uma repercussão dentro de nós, que vai ser diferente por conta dessa diferença de individualidade e de conceitos de tudo que a gente tem. E daí vai esse entendimento. Então Kardec, quando joga para os atributos de Deus, tudo isso, e quando você leva que Deus é justo, amoroso, misericordioso, perfeito em todas as coisas, você tem que, em dúvida, vou para cá. A gente costuma sempre falar isso. Ah, por que eu estou passando por isso? Eu posso não saber a causa, mas não tem efeito sem causa, tem que ter uma causa. Ninguém vai estar sofrendo de graça. Eu posso não entender porque eu estou sofrendo, mas eu não posso me revoltar. Já não tenho mais o direito de me revoltar. Exatamente por quê? Porque eu estou pegando... Pô, Deus é justo, a lei é justa. Mas eu não consigo ver a causa agora. Ah, mas tem causas anteriores e causas atuais. Se não é de agora, é de antes. Nós não estamos falando em reencarnação aqui. Mas quando você fala assim, ó, causas atuais e causas anteriores, eu falo assim, olha, não vejo o motivo de eu estar sofrendo agora. Mas como a lei é justa, é perfeita, tem um motivo. Se não está nessa vida, está em outra. A reencarnação é importantíssima, porque ela está envolvida, vamos dizer que diretamente no entendimento melhor de toda a lei de Deus. Porque uma coisa é você olhar, já passamos dentro daquele negócio do sobrevive ou não. Você tem que, acredito em Deus, acredito nos seus atributos e na lei. Acredito na sobrevivência da alma. Hoje em dia, é questão de não ter como provar, mas que os próprios cientistas já falam assim, olha, se a matéria que é a matéria, ela não acaba, não é possível que a alma se perca. Então, mesmo não tendo essa prova cabal que todo mundo exige, está fora de moda você hoje não acreditar em Deus e nem na sobrevivência da alma. Por quê? O conjunto de conhecimentos científicos que nós temos hoje levam para uma hipótese muito mais forte
de existência de Deus e de sobrevivência do que o contrário. Então a gente tem que se afinar nisso. Mas quando você leva para o lado filosófico, que é as implicações que isso significa, Kardec deu uma saída assim, olha só, tem dois patrões. Um patrão e dois patrões. O funcionário errou. Aí um chega para ele e diz, olha, fora, despedido. O outro patrão, na mesma situação, pega o funcionário e fala, olha só, eu não vou te mandar embora não. Tu errou. Tu vai continuar trabalhando para mim, tu vai poder sustentar a tua família, mas você vai me pagar tudo o que você deve. Ou seja, deu outra oportunidade. E Kardec pergunta, qual que é o mais justo? Não tem como tu não falar que é aquele que deu a oportunidade. Então por que você julgar o indivíduo, que aí é a crença de você, não, morreu, tem o juízo final. Quem for legal, fica, quem não for, acabou. Vai queimar lá no quinto, no sexto, sétimo inferno, sei lá. E o outro vai ter vida eterna. Aí você fala assim, pô, duas pessoas viveram em condições totalmente diferentes. Tiveram reações totalmente de acordo com as possibilidades que tinha, de acordo com a vida que tiveram, que não foi igual. Teve condições diferentes. Aí eu vou ter a mesma medida para dois pesos diferentes. Um nasceu numa condição que não pôde ter educação, tinha que sustentar a família, começou a trabalhar cedo, passou fome, e o outro teve toda a condição de suporte escolar, de alimentação, de saúde. Como eu posso definir isso? Ah, mas isso é a justiça de Deus. São os mistérios divinos. Não, não tem como. Se até na nossa vida hoje a gente quer transparência de tudo, Deus não é transparente? Espera aí. Acabou esse negócio de você falar que isso é do mistério divino. Igual você para um filho, não é porque é. Ele não vai aceitar. Hoje, os espíritos que estão renascendo não aceitam você dizer é porque é. Você tem que explicar, dar uma justificativa. É uma necessidade das gerações atuais, e que nós, por convivermos também com essa geração, também estamos desenvolvendo isso. A gente quer saber as explicações, a gente busca o mecanismo das coisas, o porquê acontece. Por que essa busca? Porque se você entender o porquê das coisas, você tem mais facilidade de aceitar. Compreendendo e interiorizando. Porque isso vai facilitar na hora de quê? De fazer a escolha. Vai facilitar na hora de botar para fora isso. Porque nós vivemos numa situação que, se você agir, não agir como a maioria, o esforço que você vai ter que fazer para ter uma atitude correta em relação a que os outros não têm, é muito maior. Isso é a pressão da vida material. Isso é a pressão da sociedade. Influencia, mas não é preponderante no sentido, não é, ela pode, você pode sair dela. Ela não não arrasta, vamos dizer assim, obrigatoriamente. Ela pode fazer uma força tremenda, mas você cede se quiser. Ela vai ceder por quê? Por causa de mil coisas. Ceder por causa da minha fraqueza, minha falta de experiência naquilo, aí de cada um. Isso não é vergonha, não. Ninguém pode dar o que não tem. A gente tem que partir desse princípio. As obras de Amâncio Dufour, que tem os estudos domingo aí, exatamente, sofrimento sem martírio. Um fator que é preponderante para que nós cresçamos é reconhecer os nossos erros. Reconhecer a minha limitação. Se você não reconhecer a sua limitação, você vai quebrar. Sabe, a bambu que não enverga, quebra. Então, quando você fica cobrando muito de você, que isso não deixa... olha só, os espíritos, quando falam isso para a gente, isso incomoda pra caramba. Mas incomoda por quê? Porque é verdade. Isso é orgulho. Quando a gente se cobra muito nesse nível de não aceitar que erra, é porque o orgulho é maior do que esse entendimento da nossa limitação. Não posso errar. Que isso me diminui. Não, pode. Toda evolução ela é feita de escolhas. Na página de Joana de Ângela está falando isso.
Não interessa se você está pensando que está terra arrasada. Não interessa se você está achando que esse negócio não tem mais jeito. Eu já fiz muita besteira. Eu falo assim, olha, lembre-se que naquele solo que está todo arrebentado lá, que todo mundo está achando que não vai sair mais nada, uma simples chuva vai fazer com que aquilo ali renove. A transformação que ocorre a partir de determinadas situações é a prova que você pode começar de novo. E aí que ela faz joga os conceitos que tanto você recomeçar nessa vida, quanto o conceito de reencarnação. Quando você fala assim, numa semente pequenininha, você vai lá, ó, tem uma árvore. A lagarta ficou rastejando ali, mas ela vai ressurgir como uma borboleta. Então é a renovação da esperança. E a reencarnação representa isso. O que a gente vê nos trabalhos de atendimento a desencarnado, porque a gente está dando a importância que a gente olhando daqui para lá, a importância da gente primeiro acreditar na sobrevivência da alma. Porque, realmente, se você não acreditar na sobrevivência da alma, você não pode acreditar na reencarnação. Mas quando o indivíduo morre e chega no plano espiritual, inverte. O consolo passa a ser maior com a reencarnação. Porque a sobrevivência da alma, eles já constataram. E às vezes a constatação leva para o buraco, ao invés de dar uma alegria. Sabe aquele negócio de dizer assim? Meu Deus do céu, eu vou ser castigado por isso ainda. Porque quando eu escuto no rádio, alguém morreu, desencarnou, aí alguém lá no rádio fala assim, esperamos que descanse em paz. A primeira reação que eu tenho, eu confesso aqui, não é muito cristã. Eu fico rindo, eu assim, meu Deus do céu. Se o cara soubesse, porque você fica falando que vai descansar e a gente sabe que não vai descansar. Vai continuar. E aquele que passou a vida toda escutando que vai descansar e que acredita nisso, quando chega no plano espiritual, e ele pensa assim, caramba, me livrei de todos aqueles problemas que eu tinha quando estava encarnado. E ele constata que não se livrou, é uma decepção. Para aqueles que tiraram a vida, pior ainda. Porque, primeiro, psicologicamente, se é que a gente pode falar assim, ele não quer acreditar que sobreviveu. E ele briga com aquilo, porque fala assim, não, eu não aceito isso. Eu pensei que tudo ia acabar. Mas não acabou. E aí ele se depara com aquilo ali. Aí entra a maior das justificativas da necessidade e da justiça e da misericórdia que a reencarnação representa. Porque pelo pior que ele tenha sido, pelo pior que ele tenha feito na vida de encarnado, que ele acabou de deixar, porque ele, naquele momento, dificilmente ele vai lembrar das anteriores. Ele está naquele momento de perturbação que, quando muito, ele identificou que sobreviveu. Quando ele escuta que, olha, você pode recomeçar. Porque naquele momento, o mundo dele caiu, principalmente aqueles que buscaram o fim da vida como solução para os problemas. E quando ele vê que aquilo continua, e ainda tem mais outra coisa, a sutileza do corpo espiritual em relação ao corpo físico, ele tem como consequência imediata uma maior sensibilidade. Vai lá no Livro dos Espíritos, Sensação dos Espíritos. Por ser mais sutil, ele reflete com muito mais intensidade o pensamento do indivíduo. Tanto para o mau pensamento, quanto para o bom pensamento. Mas naquele momento ali, está um descontrole. Então a dor que ele está sentindo, até o reflexo do tipo de desencarnação que ele teve, porque vai depender também, não é igual para todo mundo, vai depender de como aquilo ali sensibilizou o pensamento do espírito naquele momento, ele vai levar aquilo para ele, e a dor vai se expressar no corpo espiritual dele com muito mais intensidade. A dor moral vai doer muito mais em termos
de dor material do que aqui. Porque aqui tu fica com uma enxaquecazinha, tu fica com um distúrbiozinho, porque aquilo ali, a tua perturbação está somatizando. Mas lá, essa somatização vai ser muito maior pela sensibilidade do corpo espiritual. Então o indivíduo ali está arrasado, mas quando você pega e fala assim, meu amigo, já escutou falar em reencarnação? Ah, mas nunca dei muita bola para isso não. Mas olha só, você acreditava que sobrevivia? Não, eu sempre achei que isso fosse balela. Então olha só, uma coisa você não acreditava, mas você já teve a oportunidade de constatar. Por isso que a parte mais fácil, porque aquilo ali tu não precisa discutir. Porque ele está vendo que sobreviveu. É fato para ele. Não tem discussão. Então você vai trabalhar em que? Na reencarnação, que é para ele ver que naquele momento ele não está vendo luz nenhuma no final do túnel. Para ele, aquele sofrimento é o sofrimento eterno que está narrado nas Escrituras. Porque para ele não tem fim. E não é difícil imaginar isso, não. Cada um de nós já passou por isso, com certeza. E lá na juventude, quando a gente brigava com o primeiro namorado, com a primeira namorada, e que a gente ficava lá, ai meu Deus do céu, meu mundo caiu, aquele troço todo. E os pais da gente ficam olhando assim. Da mesma maneira que a gente olha hoje, se um filho da gente fizer isso. Porque a gente sabe que a fila anda, e hoje, com muito mais rapidez. Então, naquele momento que a pessoa está ali, o mundo dela caiu, e é lícito aquela dor, por quê? Qual é o problema dela? Nós sabemos, pela experiência, ao olhar aquilo ali, cara, isso vai passar, amanhã tu conhece outro, não vai nem lembrar daquilo ali. Vai ser uma história para ser contada. Mas para aquela pessoa que está ali, aquilo realmente é o final do mundo. Então a gente tem que respeitar aquela dor. Mas tentar fazer, olha, dar um alívio ali, dar um colinho, mas sabe que amanhã ou depois, se ela olhar a solução, aquilo ali já não representa mais nenhuma dor. E é exatamente isso que o desencarnado ali está precisando. Ele está precisando de ver uma luz no final do túnel. Se ele pega e escuta a proposta da reencarnação, e você começa a trazer alguns elementos de modo a atingir o conhecimento dele, porque não adianta você ficar falando sem ele ter um elemento ali. Mas tem uma coisa que é infalível, no sentido da curiosidade do espírito. Então, a gente costuma usar essa técnica. Convida ele para ficar na casa e ver um processo de reencarnação. Para o desencarnado pode fazer isso. Porque a história é assim, olha só, você também não acreditava na sobrevivência, e você está vendo. Então você é convidado para ficar um tempo aqui na casa e que você vai acompanhar alguns processos de reencarnação. E o fato dele ver isso, olha só, o negócio é tão bom que mesmo quem não acredita alimenta isso. Inconscientemente. Chega a uns 60, 50 e pouco, aí tu fala assim, poxa, queria tanto ter a experiência que eu tenho hoje com aquele corpinho de 18. Quem nunca pensou nisso? Mesmo sem ser reencarnacionista, a notícia é melhor do que essa. Tu não vai ganhar um carro com 18 anos de uso, não. Tu vai ganhar um carro zero. Quando morrer, vai ganhar um carro zerinho. Para começar de novo. Mas você vê a experiência. E, engraçado, algumas pessoas falam assim, isso é muito bom para ser verdade. A gente já escutou isso também. Tanto de encarnado quanto de desencarnado. Quando você bota essa proposta, fala assim, poxa, isso é muito bom se fosse verdade. E a notícia boa é que é. Agora, o indivíduo tem que estar aberto para isso. E pode crer. O que faz a gente sofrer? É a falta de esperança. O indivíduo que não tem esperança, ele sofre. Mas dá uma pitadinha de esperança para ele. Ergue uma varinha para ele segurar. Quando ele está se afogando. Ele vai pegar aquilo com tudo. E a reencarnação representa isso. É a representação, é a materialização da justiça e da misericórdia divina.
Meu amigo, você é uma alma imortal e você vai ter tantas oportunidades quanto forem necessárias para você fazer o que eu faço. Eu não, né, Jesus? Pode fazer o que eu faço e muito mais. Até o vós sois deuses. No sentido de que, se você olhar para Jesus, em relação à terra, e talvez a gente veja isso, algumas religiões confundem Jesus com Deus, exatamente porque se você olhar dentro do cenário terrestre, e com a visão espírita que a gente tem do que Jesus representou para a terra, como governador, como estava presente lá desde o início da formação da terra, quando a massa em ignição se desligou do sol e Deus falou para ele, toma, se vira que é tua. E ele montou esse cenário como co-criador em plano maior, com vários espíritos lhe secundando, por isso que se confunde, não deixa de ser uma espécie de Deus para a Terra, mas ele é um co-criador, porque criador primário só Deus. E nós também. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, coloca lá, nós somos co-criadores em plano menor. Ou seja, chefia pequena, eles são chefia grossa. Eles têm mais divisa que a gente. Então esses espíritos estão comandando isso tudo. E nós temos a nossa parte também em cuidar do planeta, em cuidar de tudo que está aqui, colaborando com esses criadores em plano maior. Então, a reencarnação não precisa ser comprovada cientificamente. Um dia ela vai ser? Provavelmente, pelo avanço da ciência. Não depende da crença religiosa, porque se o cara acreditar ou não acreditar, ele existe. E não é o fato da gente acreditar ou não que ela vai deixar de existir. Agora, se você acreditar, você tem um instrumento melhor para se conduzir. Se não acreditar, uma hora você vai ver que a realidade é aquela ali. Mas realmente, para nós que acreditamos nisso, ela tem que servir, e serve, como suporte. Como Kardec colocou, a doutrina espírita, por conta desses preceitos, bem entendida, ela é um antídoto ao suicídio. Exatamente por quê? Porque ela traz esses conceitos muito fortes. Imortalidade da alma, sobrevivência, comunicabilidade dos espíritos, que reforça essa sobrevivência, pluralidade das existências, que ela é a materialização da justiça e da misericórdia divina, pluralidade dos mundos habitados, que é a justificativa para todos esses espíritos terem um lugarzinho para ir, e a condição da evolução, como a doutrina espírita mostra, são bases, são pilares. Lei de ação e reação que conjuga tudo isso. Então, para nós, a comprovação é muito mais filosófica, porque ela demonstra o encadeamento não só da reencarnação, mas dessa base que a doutrina espírita coloca para nós, que vai ser o sustentáculo para a nossa vida. Eu costumo falar para os colegas de trabalho, para as pessoas que convivem, eu falo assim, meu amigo, que todo mundo, e se a gente não tomar cuidado, a gente entra no dia a dia, todo mundo reclamando de tudo. E às vezes, realmente, eu falo assim, pelo amor de Deus, realmente, se eu não acreditasse em reencarnação, eu não sei como viveria. Porque todos esses problemas, a resolução está na possibilidade de reencarnação. Mesmo para aqueles que a gente acha que não tem jeito, a reencarnação vai dar jeito. Ah, ninguém vai ser impune. Vai ficar impune, vai ficar impune. Não, não vai ficar, a lei de Deus está ali. E dentro disso tudo, desse conjunto de conhecimentos que dá base para a nossa doutrina, ela dá uma solução que é boa para todo mundo, que é estar, todos nós, ao final desse caminho, no seio de Deus, cumprindo essa lei com toda a sua integridade. Que Jesus nos abençoe. Aí está, meus irmãos, a colaboração do nosso Paulo, nos ajudando a refletir em torno deste tema tão importante e que merece ser por nós sempre analisado, procurando de toda sorte aprofundar esse entendimento para que a vida torne-se para nós uma lição bem aproveitada nessa jornada na Escola Terra.
que nós possamos, então, retomar os nossos estudos, as nossas reflexões em torno desse capítulo 4, que terá continuidade em outros momentos, mas que tudo isso nos dê força, coragem e determinação para seguirmos adiante. Agradecemos ao Paulo e que ele esteja sempre conosco em outros momentos, trazendo a sua colaboração. Passamos agora à segunda fase do nosso trabalho, que é o momento do passe, quando nossa irmã vai, então, trazer a nossa Laíde, vai trazer para nós o seu raciocínio em torno de uma página assinada por Emanuel, contida no livro Fonte Viva, e a lição número 6, cujo título é Aceita a Correção. E Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11, nos diz assim: e, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E Emanuel então nos diz: a terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se, no entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afiando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se à beleza e à fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na sob constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúlios ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Convidamos agora os nossos irmãos médiuns a se posicionarem para que possamos dar cumprimento, não é, a esta tarefa neste momento, assistindo aos nossos companheiros que aqui estão presentes. E convidamos também neste momento os companheiros que estão conosco através da internet a buscarem um bom posicionamento, mantendo sua tranquilidade, relembrando a mensagem que na noite de hoje nos foi trazida ao entendimento, criando assim, ou mantendo assim, a atmosfera de amparo dentro da qual, dessa atmosfera, haverão de ser sustentados e atendidos pelos seus benfeitores amigos. E todos nós, num único movimento, vamos irradiar as nossas vibrações de paz,
de harmonia a toda a sociedade, tão necessitada neste instante de compreensão das próprias lutas, mas tendo a certeza do amparo e da misericórdia de Deus a nosso favor. Jesus amigo, é o momento do passe. É o momento, Senhor, em que agora, bem mais preparados, ascendemos, Senhor, aos planos mais elevados, buscando esse contato com os nossos benfeitores, com o teu carinho, com a misericórdia de Deus. Mas, Senhor, essa nossa elevação não busca apenas o nosso atendimento pessoal. Dá-nos também a possibilidade de contribuirmos com as nossas vibrações em todo o esforço de socorro que trazes ao nosso entendimento nesta oportunidade. Que possamos também ser instrumentos úteis no amparo, na assistência, no socorro aos nossos irmãos em sofrimento. Por isso, Jesus, apenas te pedimos, abençoa a nossa hora do passe. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus acalente os nossos corações. Extraindo do texto de Paulo aos Hebreus, Emmanuel comenta: todo conceito de correção não é com facilidade que recebemos, ainda sentimos o orgulho dentro dos nossos corações que nos leva inicialmente à perfeição, pois sentimos que nossa defesa foi atingida de forma direta. E isso nos incomoda profundamente, principalmente aquela correção que ainda está na nossa consciência e que não sentimos o desejo de submetermos aos corretivos necessários que com certeza nos tirará da nossa zona de conforto, pois tocará o nosso orgulho, nossos princípios e nossa vaidade, que estão alicerçados há muitos e muitos anos dentro de cada um de nós e que faz com que não busquemos a correção necessária para um comportamento de vida melhor, mais suave, mais simples e mais feliz. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amarga, mas naqueles que aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados, de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Aceitemos a nossa correção integral, sem queixumes, sem mágoas, sem ressentimentos, pois no fundo de nossa consciência sabemos das necessidades para nossa evolução como espíritos imortais que somos. Saibamos aceitar os nossos erros. Tenhamos a consciência de nossas fraquezas, mas que lutemos pelas nossas certezas, pelas verdades e nossos ideais. Emmanuel nos diz, na lição de hoje, que sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. A terra, no entanto, a breve tempo de suas leiras ratificadas, brotam flores e frutos deliciosos. Meus irmãos, esse exemplo é extremamente profundo. Sejamos iguais,
a essa bendita terra que suportou os maus tratos sobre as rodas do arado e retornou a seu processo de vida. Vida farta e sadia, nos dando a sua flor, seu perfume e seus frutos para o deleite de todos. Miramos nesse exemplo e procuremos, da mesma maneira, não deixar que essa fera, chamada orgulho, nos domine e nos leve às mais indesejáveis consequências. Sejamos fortes, capazes de lembrar da lição como esta e tantas outras. Sabemos que a maior chaga da humanidade é o orgulho. Que o nosso Mestre Jesus nos dê forças para sermos vencedores nesse duelo silencioso aos nossos ouvidos, porém, um destruidor de nossos sonhos e de nossas vidas. Aceitamos o conselho de um espírito amigo registrado no Evangelho, quando ele nos diz: aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que coube como herança o vê cobrir-se de ervas parasitas. Que Deus e o nosso Mestre Jesus nos dê a sua paz e que sejamos humildes, porém, que tenhamos a vontade de vencer os nossos desafios. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Continuemos com os nossos pensamentos elevados para a sustentação do momento da comunicação do plano espiritual. Prezados irmãos, hoje todos vocês possuem uma compreensão maior do que vem a ser a vida. A ciência trouxe recursos valiosos no campo da física, da biologia, do desenvolvimento do pensamento, do raciocínio, como também de elementos capazes de fazer com que não fiquem apenas presos nos estudos da matéria, mas também e principalmente no campo do espírito imortal. O Espiritismo traz elementos que facilitam o entendimento da criatura. Embora a ciência, que aprofunda todos esses olhares no campo da matéria, o Espiritismo, ele traz elementos que facilitam o entendimento da vida do espírito. Todos querem saber como se vive o espírito, como é a vida espiritual, como ele interage no campo da matéria com os que estão encarnados e como é este processo dito da reencarnação. O Espiritismo ajuda o entendimento, traz elementos que ajudam neste raciocínio, nesta compreensão. Entretanto, e acima de tudo, iremos observar, sendo cada um de vocês um espírito,
E à medida em que se aprofundarem nos conhecimentos, e à medida em que amadureçam esses conhecimentos dentro de si próprios, e à medida em que retornarem ao plano espiritual e depois, e mais adiante, retornar ao campo físico, o espírito estará impregnado desses conceitos, destas percepções que irão, à medida do tempo, se tornar parte integrante de sua vida, de seu espírito. Assim, naturalmente, os conceitos do Espiritismo, o conceito da reencarnação, se insere na vida cotidiana de cada um de vocês. O Espiritismo, à medida em que esses conceitos se solidificam, relembram a cada um de vocês do que realmente são, o que precisam fazer, quais os objetivos a alcançar, qual é a necessidade de fortalecer os espíritos de vocês diante das lutas terrenas, como conciliar com o irmão e a irmã, aqueles que estão ao lado de cada um de vocês. E para isso, caros filhos, que o Espiritismo veio ser implantado no seio terreno para ajudar no processo de transformação moral e espiritual de cada um de vocês. Certo que muitos que ainda duvidam, que possuem incertezas, pela falta mesmo ainda deste amadurecimento, ou até mesmo pela sua natureza íntima de questionar, irão ter grandes dúvidas ainda em suas mentes. Mas isso também não é um processo natural do desenvolvimento do espírito imortal. Eis, portanto, caros filhos, que para nós que estamos deste lado, consideramos todos estes questionamentos, dúvidas, incertezas, como natural. E vemos isso, uma busca, ainda que diante de tantos conflitos, a ser conquistada para adquirir a certeza, a fé raciocinada e combater efetivamente o mal que ainda está presente nos corações. Todos vocês estão tendo esta oportunidade. Aproveitem. É uma bênção de Deus. E diante de tantas lutas, observem o amparo divino, os esclarecimentos, o consolo, a pacificação que podemos todos alcançar à medida em que estabelecemos laços mais precisos e próximos uns com os outros e todos com Deus, para que sempre possamos nos lembrar que este amor divino
presente em nosso ambiente, precisa urgentemente estar presente em nossos corações. Que Deus assim ajude e transforme as nossas dúvidas em certeza, as nossas inquietações em paz, as nossas dores em força e fé e vontade para lutar, para o bem de todos. Um abraço do Herman e que Deus ampare a todos vocês. Muita paz. Senhor Jesus, neste instante, Senhor, só nos resta agradecer por toda a oportunidade que nos foi concedida na noite de hoje, por estes momentos de recolhimento, de meditações, que hão de nos dar a força e a coragem necessária para continuarmos, Senhor, na luta pela nossa própria elevação. Abençoa-nos, pois, Senhor, a cada instante, a cada momento, a cada dia da nossa jornada, trazendo-nos sempre a lembrança de tudo isso que hoje chegou às nossas almas. Que o dia de amanhã nos encontre sempre dispostos, Senhor, a seguir no trabalho do bem, garantindo desta forma exemplificar tudo aquilo que temos aprendido com a doutrina espírita. Que, pois, com a tua permissão, com a permissão de Deus nosso Pai, com o amparo dos nossos amigos espirituais, destes que tutelam a nossa caminhada, possamos, com a devida permissão, voltamos a dizer, dar por encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje. E que a tua paz seja a nossa proteção no momento dos nossos deslocamentos aos nossos pontos de origem. Graças a Deus, que assim possa ser. Que todos tenham um bom retorno e lembramos, né, essa presença no próximo sábado e domingo, né, compartilhando com os amigos e com o nosso irmão Prieto desse trabalho que será realizado no Teatro Armando Gonzaga. E que todos tenham um bom retorno.